Feche teus olhos, abra a tua boca e o teu coração, fale com Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração, você crê nisso? Então peça para que o Espírito Santo fale com você. Eu quero ser aqui apenas um porta-voz. Quem vai falar com você não é o pastor João. Quem vai falar com você é o Espírito Santo de Deus. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos a Ti. Sentimos a Tua doce presença neste lugar e a condução do Teu Espírito Santo naquilo que se fez até agora, Pai. Precisamos que o Senhor permaneça conosco, em especial porque desejamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Queremos receber, ó Deus, direção, orientação do Teu Espírito Santo, acerca daquilo que é o Teu querer, ó Pai, daquilo que é a Tua vontade. Quero ser apenas um canal através de quem o Senhor venha trazer aos nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Abra a nossa mente, nos dê entendimento, compreensão, Senhor, acerca daquilo que vai ser tratado. Ó Deus, e mais do que entendermos a Tua palavra, nós queremos viver a Tua palavra. Fale conosco agora, Senhor, e nos capacite a vivermos o Teu propósito, em o nome de Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do Gênesis, primeiro livro das Escrituras Sagradas, capítulo de número 25, Gênesis, capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 24. Vamos do versículo 24 ao 34. Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 24. Glórias a Deus. Diz assim o texto: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje, e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém. Amém, irmãos? Fecha a tua Bíblia, volte a tua atenção aqui para o altar. Eu sei, irmãos, que nesta noite, como na maioria das noites, ou todas as noites praticamente, nós sempre falamos com a maior parte dos irmãos, pessoas, homens, mulheres, jovens de Deus, adolescentes de Deus, que um dia entregaram as suas vidas a Jesus, que começaram uma caminhada. Certamente deve ter alguém aqui nesta noite que ainda não tomou essa posição, que ainda não fez esse compromisso, que o Espírito Santo ainda está trabalhando na tua vida, no sentido de fazê-lo entender o plano de Deus e o propósito de Deus, e com certeza no tempo certo, na hora certa, no momento de Deus, aquele que porventura está aqui entre nós, ou mesmo na nossa live, que ainda não tomou uma posição de servir a Deus realmente, todos os dias da sua vida, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas a grande maioria, como é normal, natural, são pessoas que
um dia já tomaram esta posição. E para todos nós que já fizemos isto, independente do tempo que faz que nós já fizemos isto, né, alguns já há muito tempo, há bastante tempo, né? Eu, por exemplo, há mais de 50 anos que estou no caminho do Senhor. Tem irmãos aqui, tem pessoas aqui que certamente também faz um tempo desse, quem sabe talvez até mais, outros menos, outros começando agora. Mas independente do tempo que faz que eu e você estamos nesta caminhada, desde o dia em que nós viemos para Jesus, né, existe um propósito dentro do nosso coração, e este propósito tem que ser pensado nisso, nós temos que refletir nisso todos os dias. Qual é o propósito? Desde o dia em que nós recebemos a Cristo, desde o dia em que nós firmamos esse compromisso, até o dia da nossa partida neste mundo, nós estamos aqui com o propósito de servir a Deus cada dia melhor. Amém, igreja? Cada dia melhor, não é? Há mais de 50 anos que eu tenho buscado isso, e conforme o pastor já disse, você também, né, no tempo que você faz, nós temos buscado isso. Que o meu dia de hoje possa ter sido melhor do que foi ontem, diante de Deus. Amém, igreja? Que o meu dia de hoje possa ter sido melhor do que foi ontem. Que o meu dia de amanhã seja melhor do que hoje. É isso e aquilo que a palavra de Deus chama de santificação. Santificação. A salvação, o novo nascimento, a regeneração, é uma obra instantânea, que o Espírito Santo realiza na vida de todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida de forma imediata. Isto é a salvação, a regeneração, o novo nascimento. Mas a santificação é um processo que leva a vida toda. Isso significa dizer, meu querido irmão e irmã, que todos nós que estamos aqui, você que está conosco na nossa live, todos quantos recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos em construção. Amém, igreja? Nós estamos em construção. E a boa notícia é que a palavra de Deus assegura a mim e a você que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor. Então, esta obra que um dia o Senhor começou na minha vida, esta obra que um dia o Senhor começou na tua vida, ela não ficará inacabada, ela será concluída, ela será terminada. E o desejo do meu coração, meu querido irmão e irmã, é que nesta noite, assim como todas as noites em que nós nos reunimos na presença do Senhor, na casa do Senhor, num culto, seja na igreja, no templo, seja no lar ou onde quer que seja um tempo em que um tijolinho a mais seja colocado na nossa vida. Que o culto desta noite, que a mensagem desta noite, seja um tijolinho a mais colocado na construção da nossa vida espiritual. Amém? Este é o propósito, Este é o fundamento, esta é a necessidade que nós tenhamos dentro do nosso coração. E quando nós temos esta visão, quando nós temos esse pensamento, fica mais fácil servir a Deus, porque nós entendemos o propósito, Quando nós temos essa compreensão clara, de qual é a razão, de qual é a vontade de Deus, é mais fácil servir a Deus e evita frustrações. Evita frustrações. Muitas vezes, irmãos, e até por falta de entendimento, por falta de conhecimento, às vezes as prioridades elas são invertidas. E por conta de ter prioridades invertidas, e eu quero dizer para os irmãos que nós não entramos ainda na mensagem, tá? Só para te posicionar. As prioridades invertidas, às vezes, elas trazem frustrações. Mas o Senhor Jesus sabe o que é melhor para mim. O Senhor Jesus sabe o que é melhor para você. Amém, igreja? Veja bem, quando nós pensamos no ministério de Jesus, na vida de Jesus, quando Jesus estava em Cafarnaum, e ele está numa determinada casa,
E a palavra de Deus diz que 4 amigos de um paralítico ficam sabendo que Jesus está naquela casa e já tinham ouvido falar dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus. Eles viram naquela hora, naquele momento, a oportunidade para a cura daquele amigo. E tomaram aquele amigo, colocaram sobre uma maca e levaram até aquela casa, mas chegando a casa estava lotada, não tinha como entrar. A palavra de Deus diz que eles subiram ao telhado, destelharam a casa, desceram o paralítico até a presença de Jesus. Qual era a intenção do paralítico, irmãos? Qual era a intenção do coração daqueles seus amigos que o levaram à presença de Jesus? Certamente a intenção que ele fosse curado, sim ou não? Essa era a prioridade do coração deles. E eu pergunto para você, estava errado? Sim ou não? Não, claro que não. Existia uma demanda, existia uma necessidade, existia um problema, existia uma dificuldade. Por conta disso, eles fizeram o que fizeram. Tomaram aquele homem com esforço, com sacrifício, e fizeram tudo isso que nós já falamos. Nenhum problema nisso. Mas aquela era a prioridade deles. No entanto, quando aquela maca desce até a presença de Jesus, o texto sagrado é explícito em dizer que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: homem, perdoado são os teus pecados. Porque, irmãos, porque esta é a prioridade do céu. Essa é a prioridade de Deus. É o que nós queremos dizer com isso? Que o Senhor nosso Deus tem para mim e para você nesta noite muito mais do que aquilo que você veio buscar. Amém, irmãos? As tuas necessidades serão atendidas. Aquilo que está dentro do teu coração, você não voltará para casa com as mãos vazias, mas Deus tem muito mais do que aquilo que você veio buscar. Amém? Então se volte aqui para o altar e receba aquilo que Deus tem para você nesta noite. Entramos agora então, portanto, no texto. O texto lido já é muito conhecido de grande parte dos irmãos, nos conta a história do nascimento dos 2 filhos de Isaque, os gêmeos, Esaú e Jacó. E relata aqui um pequeno momento, um pequeno espaço de tempo da vida desses 2 meninos. A palavra de Deus diz que Esaú, ele nasce primeiro com Jacó agarrado ao seu calcanhar. O texto continua dizendo que os meninos crescem e Esaú se torna um perito caçador, um homem do campo. Por conta disso, ele tinha a predileção de seu pai, Isaque, que era um homem que também gostava do campo, gostava da caça. Já Jacó, ao contrário, era mais simples, gostava da tenda, gostava da companhia da mãe, Rebeca. Por conta disso, tinha também o amor e a predileção de Rebeca. O texto continua dizendo que, num determinado dia, Esaú volta da sua caça, cansado. Provavelmente, o texto não é explícito em dizer, mas não tinha sido um dia bem sucedido, na sua caça. E quando se aproxima da sua tenda, da sua casa, ele sente ali o aroma de uma sopa, de um guisado de lentilhas que Jacó havia acabado de preparar. E então ele pede para Jacó, porque o texto é claro em dizer que ele estava cansado, cansado, com fome. Ele pede desse guisado, dessa sopa para Jacó, e Jacó negocia com ele. Jacó faz uma proposta para ele. Olha, se você me der da sua primogenitura, eu te dou da sopa, te dou do guisado. E Jacó diz: estou aqui a morrer de fome, para que me serve a primogenitura? E então Jacó disse: jura-me que você me dará a tua primogenitura, que você vai transferir para mim a tua primogenitura e eu te darei. E a palavra de Deus diz que Esaú faz esse negócio com Jacó.
Jacó lhe dá pão, lhe dá daquele guisado, e o texto termina no versículo 34, dizendo que assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que era a primogenitura? Eu vou falar bem rapidamente, porque este não é o assunto, né? O assunto nosso não é a primogenitura. Mas o que era a primogenitura? Só para você entender. A primogenitura, segundo havia sido estabelecido na lei do Senhor, né, e dentro da cultura de Israel, era um direito concedido ao filho mais velho, ao primeiro filho. E aqui, quando se fala do primeiro filho, tenha sempre em mente o primeiro homem nascido na casa, tá? Ainda que, de repente, o primeiro fosse uma mulher, mas ela não seria considerada a primogênita para essa questão. Primogênito pensa sempre no filho homem, o primeiro filho homem nascido, tá? Era um direito que era concedido segundo a lei, segundo a cultura de Israel, em que este primeiro filho, o filho mais velho, com a morte do pai, ele assumiria, né, a responsabilidade social e espiritual da família. Ele representaria a família após a morte do pai, socialmente, e seria também, né, aquele líder da casa, um sacerdote espiritual. Por conta disso, ele receberia uma porção dobrada da herança, dos bens, do direito, né, que o filho tem. O primogênito recebia porção dobrada, 2 vezes. E isto, de acordo com a lei, cabia a Esaú. Mas nós vemos que, olhando e conhecendo a história sagrada, que Jacó tinha uma ambição muito grande por este direito. E é por isso que neste momento, né, em que Esaú chega em casa cansado, com fome, e pede ao seu irmão, né, uma porção daquele guisado, daquela sopa, a ambição do coração de Jacó leva a fazer esta proposta ao irmão. E observamos aí, já falamos sobre isso, né, que de uma forma assim, abrupta, né, sem raciocinar exatamente no que estava fazendo, Jacó abre mão da sua primogenitura, deste direito que ele tinha de ser o representante da família, né, de ser um líder social, espiritual para a sua casa após a morte de Isaac. Quando nós vamos lá na carta aos Hebreus, nós vamos encontrar o escritor de Hebreus dizendo que Esaú se arrependeu, mas mesmo tendo se arrependido com lágrimas, ele não encontrou mais oportunidade de mudar e de reverter aquela situação. Amém, irmãos? Então é uma situação muito difícil, né, para a vida de Esaú. O Senhor, quando me trouxe esse texto ao coração, Ele me deu um tema para esta mensagem. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Qual é o tema da nossa mensagem de hoje? O tema da nossa mensagem é resiliência, a capacidade de suportar pressão sem se corromper. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre resiliência. Eu creio que há pessoas entre nós que já ouviram falar, que já conhecem, que já dominam bem, este assunto. Tem pessoas que talvez já tenham ouvido falar, mas não compreendem muito bem o que significa de fato resiliência. E de repente pode ter até alguém que diga: pastor, eu não sei nem do que o senhor está falando. Mas fica tranquilo, porque independente, se você conhece, se você não conhece, se você está ouvindo pela primeira vez ou não, se você domina o assunto ou não, pode ter certeza que ao final desta palavra, o Senhor terá falado com cada um de nós. Deus te trouxe aqui porque Deus tem algo para tratar com o teu coração, com o meu coração. Nós viemos falar sobre resiliência, a capacidade de suportar pressão sem se corromper. Observamos que Esaú estava sob uma pressão. Amém, irmãos? O texto é claro em dizer que ele estava cansado, que ele estava com fome. Era uma pressão. Existem tantas pressões. A palavra de Deus tem um versículo que eu gostaria de compartilhar com você.
João capítulo 16, verso 33. João capítulo 16, verso 33 diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. O que diz o restante do texto aí, ou o próximo trecho do texto? No mundo tereis aflições. Nós poderíamos dizer desta forma: no mundo tereis pressões. Sim ou não? A vida é feita de pressões. Nenhum de nós, nenhum ser humano na Terra, independente da sua condição social ou econômica, seja lá o que for, ele consegue passar pela vida sem pressão. Existem pressões de todos os tipos, existem pressões de todas as formas. A palavra de Deus é clara, ela diz que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós passaríamos por pressões. Já disse, quero repetir, Esaú passou por uma pressão. Ele estava cansado, ele estava com fome. A pergunta é: o que fazer diante de necessidades legítimas? O que fazer diante de necessidades legítimas? Nós passamos por pressões pessoais, emocionais, que na maioria das vezes não se consegue nem explicar. Você conversa com alguém que está passando por um problema emocional, você faz uma análise da vida daquela pessoa, casamento ok, trabalho ok, vida financeira ok, mas ela tem uma pressão dentro dela que nem ela sabe explicar, e que é muito difícil. Existe uma pressão por conta de uma enfermidade realmente diagnosticada, nós já falamos sobre isso há poucos dias atrás. Existem pressões, de repente, por conta de uma situação conjugal, de uma situação familiar, uma condição financeira, um desemprego, enfim. São pressões legítimas, necessidades legítimas que às vezes chegam na minha vida e na tua vida. O tema da nossa mensagem é resiliência, a capacidade de suportar pressão sem se corromper. Mas e quando chega uma necessidade legítima, na sua casa? Quando somos pressionados por necessidades legítimas, às vezes até de sobrevivência. Preste atenção, nós falamos já, eu quero repetir aqui só para você entender. Você tem essa experiência, todos nós temos essa experiência. Quando você está passando por uma pressão, sempre vem uma proposta para você. Sempre vem uma proposta. Pensa às vezes naquele pai de família, desempregado, passando por dificuldades, vendo às vezes os filhos dentro de casa não tendo o que comer. Se é uma situação fácil para suportar, e de repente vem um convite, coisa rápida, fácil, você vai, faz e resolve, o dinheiro está na tua mão, você resolve o teu problema, mas você sabe que aquilo é ilícito, você sabe que aquilo é um crime. E é claro, irmãos, não estou me referindo aqui ao povo que está aqui, que está nos ouvindo, mas estamos pensando de repente lá fora no mundo, onde a pessoa não tem o mesmo conhecimento que você tem, não tem a mesma fé que você tem, não tem o mesmo Deus que você tem. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, é fácil suportar uma pressão diante de uma necessidade que você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída? Não sei se eu estou conseguindo expressar aquilo que eu estou desejando, mas pense você, meu querido irmão e irmã, nós temos visto isto, infelizmente, de repente, as polícias rodoviárias param um carreteiro, um caminhoneiro na estrada,
Ele está vindo do Mato Grosso, carregado de soja, carregado de qualquer outro cereal, e de repente encontra-se ali toneladas de maconha no fundo daquela carga. Será que nós estamos falando de um traficante? Ou será que nós estamos falando de um pai de família que, por conta de dívidas, às vezes até por conta do seu próprio trabalho, está passando por um desespero, né? E recebeu uma proposta e não conseguiu suportar aquela pressão. E de repente, quando você vê, ele cai na cadeia por conta disso. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Isso faz sentido ou não? Aquele casamento que está praticamente destruído, aquela relação conjugal praticamente destruída, e o homem ou a mulher, não importa qual seja, é assediado. E aí eu falo com pessoas de Deus, com homens de Deus e mulheres de Deus, que sabem que tem que suportar uma pressão. Ou será que o pastor está viajando, falando bobagem? Ou não existe esse tipo de pressão na vida de ninguém? Você está entendendo, irmão? Mas nós estamos falando aqui a respeito de algo muito importante. Nós estamos falando a respeito de suportar a pressão sem se corromper. Falava há pouco que o propósito da minha vida enquanto crente em Jesus, da tua vida enquanto crente em Jesus, desde o dia em que recebemos a Cristo até o final da nossa vida, é buscarmos a santificação, vivermos cada dia melhor. Mas existe um mundo que luta contra nós. Existe um inferno que luta contra nós. Existe uma natureza carnal em mim e em você que luta contra nós. Existe uma pressão constante todos os dias que eu e você precisamos suportar. Amém? E aí então é aquilo que nós chamamos de resiliência, né? Só para você entender, resiliência na física nada mais é do que um processo onde algum material passa por uma pressão e depois consegue voltar para a sua forma de antes sem perder sua qualidade. É um processo pela qual passa um material sob uma pressão muito grande, mas que, passada esta pressão, ele volta à sua condição natural de antes, sem perder a sua qualidade. Só para tentar aqui exemplificar, né, de uma forma muito simples realmente, para você entender do que nós estamos falando segundo a direção que o Senhor me deu. Se você pensar numa buchinha, essa buchinha de cozinha, essa buchinha amarelinha de espuma, todos nós conhecemos. Se você pegar uma buchinha dessa na sua mão, e você colocar na sua mão e você pressioná-la, você apertá-la, você vai conseguir trazê-la na palma da sua mão e escondê-la ali na palma da sua mão. Só que no momento em que você abrir a mão, no momento em que esta pressão deixar de existir, o que é que vai acontecer? Ela vai voltar ao seu estado original. Ou seja, ela suportou a pressão sem se corromper. Amém? Você concorda com isso? Ela foi pressionada. Ela foi pressionada. A pressão foi violenta, foi forte. E ela estava ali, naquela condição de pressão. Mas a hora que passou a pressão, ela volta ao seu estado. Nós poderíamos usar como exemplo disto também uma mola, né? Se você pegar uma mola e tensioná-la, esticá-la, né? Exercer ali uma pressão, ela vai esticar. A hora que você soltar, o que vai acontecer? Volta ao seu estado natural. Sofreu a pressão, mas não se corrompeu. Sofreu a pressão, mas não perdeu a sua capacidade original. Isto é resiliência. Capacidade de suportar pressão sem se corromper, sem perder a sua essência.
O contrário disto, né? O contrário disto. Por exemplo, um material que não é resiliente. Só a título de exemplo. Se eu pegar essa folha minha de sulfite, né, eu não vou fazer isso porque é o meu esboço, senão eu vou perder o esboço. Mas se eu amassar toda esta folha aqui, na palma da minha mão, eu vou conseguir esconder esta folha aqui e pressionando na palma da minha mão, sim ou não? E a hora que eu abrir a mão, que não tiver mais pressão, o que vai acontecer com essa folha? Vai estar toda amassada. Ela não tem capacidade de voltar ao seu estado original. Ou seja, esse material não é resiliente. Nós já acabamos, né, de citar a palavra de Deus, lá em João 16:33. No mundo tereis aflições. Nós passamos por tensões, nós passamos por pressões. Citei aqui apenas como exemplo a bucha, a mola, que passam por pressões, mas não se corrompe, não se conforma com a pressão. Diferente, por exemplo, do papel, que se ele for amassado, ele vai se conformar, ele não vai voltar ao seu estado natural. E a palavra de Deus diz que o mundo nos pressiona, no mundo tereis aflições, mas a mesma palavra diz que eu e você não devemos nos conformar. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, meu querido irmão e irmã, não me importa qual seja a pressão que você venha a sofrer, em que área da sua vida você venha a sofrer, você tem que resistir, suportar a pressão sem se corromper. Esaú poderia ter suportado essa pressão, sim ou não? Poderia, ele poderia ter suportado, porque o que ele disse é o seguinte, eu estou cansado, estou aqui a morrer de fome, de que me vale a primogenitura? É verdade que ele estava cansado, é verdade que ele estava com fome, é verdade que ele tinha uma necessidade legítima, mas é verdade também que ele não iria morrer de fome. É verdade que a própria mãe, Rebeca, poderia ter feito ali um alimento para ele, ou ele próprio poderia ter feito. O que acontece é o seguinte, que se ele tivesse pensado desta forma, e ele tivesse pedido à mãe que fizesse alguma coisa para que ele comesse, ele teria que esperar um tempo, porque não estaria pronto ainda naquele momento. E esse tem sido o grande mal para muitos de nós. Não saber esperar o tempo, querer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. E de repente, por conta disso, e por conta das pressões, acaba cedendo a propostas. Mas não deve ser assim. Até porque, meu querido irmão e irmã, eu e você, nós sabemos que as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas elas vão passar. Falando a respeito disso, nós escrevemos aqui o seguinte: a resiliência para o cristão é a capacidade de lidar com momentos de pressão da vida, sem perder a sua essência, sua fé e confiança em Deus, crendo que a tempestade vai passar e que tudo estará dentro daquilo que foi planejado por Deus. Vai passar. Amém? Você não precisa ceder ao pecado, você não precisa ceder às pressões, você não precisa ceder à tentação, você não precisa ceder à necessidade. Existe um Deus que está no controle. Existe um Deus que disse o seguinte: não vem sobre vós nenhum peso, nenhum fardo, nenhuma prova, além daquilo que você pode suportar. Não é necessário se corromper em nenhuma área da vida, mas é necessário suportar a pressão, porque a pressão é real, a pressão existe, a pressão acontece. Corromper-se, ceder à pressão, significa alterar-se para pior, isto é,
para um estado que ética, moralmente e espiritualmente é negativo, podendo ser o mesmo que contaminar-se, estragar-se, deteriorar-se, apodrecer-se, perder a sua essência e, portanto, perder o seu valor e perder a sua utilidade. O exemplo que eu dei aqui deste sulfite, se eu fizer pressão sobre ele e eu amassá-lo, ele não tem resiliência, ele vai corromper-se, ele vai ficar todo amassado, e eu pergunto para você, se isso acontecer, para que serve essa folha? Absolutamente nada. Perde a sua essência, perde o seu valor e perde a sua utilidade. A palavra de Deus diz para mim e para você: vós sois o sal da terra. Existe uma essência na tua vida, existe um valor para a tua vida, existe uma utilidade para a tua vida. Você entende isso? Desde que não percamos a essência. Se o sal for insípido, se o sal for sem gosto, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por isso, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo, atente para as palavras do apóstolo Pedro, onde em uma de suas cartas ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Sabe, meu querido irmão e irmã, eu e você fomos chamados por Deus muito mais do que simplesmente pertencermos a uma religião, a uma denominação, ou até mais ainda, posso dizer, do que viver uma vida abundante aqui em cima desta terra. Eu e você fomos chamados para muito mais que isso. Talvez alguém pudesse dizer, permita Deus que não, pastor, mas se eu vivesse isso, para mim já estaria bom. Claro que não. Pode até de repente estar bom para você na tua mente, mas para aquele que pagou o preço que ele pagou por você, ele quer muito mais do que isso. Amém? Ele espera de mim muito mais do que isso. Ele espera de você, ele espera de nós muito mais do que isso. E eu e você precisamos mantermos firmes esta posição, e suportarmos as pressões desta vida. Eu quero aqui, já caminhando para o final desta mensagem, trazer o exemplo de um homem. Falamos a respeito de Esaú, e aqui não existe nenhuma condenação em relação à necessidade de Esaú, mas sim na sua falta de resiliência, na sua falta de entendimento, de suportar realmente a pressão daquele momento. E por conta disso ele abriu mão de algo precioso para a sua vida. Mas a palavra de Deus nos fala também a respeito de um homem que também sofreu pressão tanto quanto qualquer outro homem, e certamente muito mais do que todos os outros homens, ou mais do que nós que estamos aqui. Eu quero ler com você Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. Mateus capítulo 4, versículo 1, nós vamos até o versículo 11. Diz aqui o texto: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele foi ali para passar por pressão. Foi pressionado pelo maligno. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, irmãos? Nós falamos a respeito de Esaú, que Esaú chega em casa, ele estava cansado e com fome. O texto que nós acabamos de ler nos fala também a respeito de Jesus, que após o seu batismo, é levado pelo Espírito ao deserto para um período de consagração, para dar início ao seu ministério. E ali, durante 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus jejua. E ao final deste tempo, a palavra de Deus é clara em dizer que ele estava com fome. Amém? Esaú estava com fome. Jesus também estava com fome. A palavra de Deus diz que Esaú estava cansado. Muito provavelmente, depois de 40 dias, Jesus também estava cansado. É interessante, irmãos, porque quando nós lemos lá a história de Esaú, Esaú vem e faz um pedido, né? E Jacó lhe faz uma proposta. Aqui não. Aqui a proposta vem direta do tentador, né? Direta do diabo, entendendo que Jesus estava cansado, que Jesus estava com fome, que Jesus estava fragilizado. E preste atenção, porque é sempre nesses momentos, nós já falamos disso, em que as propostas chegam, né? No momento de fragilidade, numa área de fragilidade. Aonde você está bem, o diabo não vai te tentar, né? Onde você está forte, o diabo não vai te tentar. Ele é diabo, mas não é burro, né? Então ele sabe aonde ele vai pegar. Ele vai tentar na fraqueza. Jesus enquanto homem, não enquanto filho de Deus, não enquanto Deus Todo-Poderoso, porque enquanto Deus, jamais o diabo poderia sequer permanecer de pé na presença dele. Não estamos falando aqui do Jesus divino, estamos falando do Jesus homem. Enquanto homem, Jesus estava num momento de fragilidade, cansado e com fome. E foi justamente na sua fragilidade que o maligno veio lhe pressionar. Mas a palavra de Deus é clara. Quando ele diz: se tu és o Filho de Deus, diga que essas pedras transformem-se em pães. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Usando aquilo que o Senhor havia dito através de Moisés lá no livro de Deuteronômio. Quando o diabo vê que Jesus usa as Escrituras, ele também vai para as Escrituras, né? E cita lá o Salmo de número 91. Levando Jesus ao pináculo do templo, diz: então salta daqui para baixo, porque também está escrito, né? Que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para que não tropece com teu pé em pedra. Mas Jesus diz: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. A palavra do Senhor diz que o maligno então vem e o leva a um alto monte e mostra todos os reinos e as glórias deste mundo. E ele diz: olha, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Preste atenção, irmãos, porque existe algo muito importante. Eu louvo a Deus, e isso é graça de Deus, é misericórdia de Deus, para mim e para você. É bondade de Deus para mim e para você, que nenhum de nós, graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, nenhum de nós conhecemos o que vai acontecer amanhã, sabemos o que vai acontecer amanhã. Amém, irmãos? Nenhum de nós. É? E quando eu falo de amanhã, não estou falando exatamente do dia de amanhã, eu falo daqui a 1 minuto, né? Daqui a 2 minutos, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer. E isso é bondade de Deus. Porque eu imagino, irmãos, que o que nós já passamos, se nós estivéssemos sabendo antes, talvez a nossa vida já tinha terminado lá atrás. E ainda não sabemos o que vem pela frente. Mas Jesus não. Jesus, ele veio ao mundo sabendo exatamente tudo aquilo que ia acontecer. Jesus sabia qual a razão da sua existência aqui. E o diabo também sabia. E o diabo sabia que Jesus iria passar pela cruz, ou deveria passar pela cruz. E Jesus sabia disso também. E veja bem, irmãos, a pressão, veja bem a proposta do diabo. Você está esperando um reino
Eu te ofereço esse reino sem nenhum sacrifício. Não precisa de cruz, não precisa de sangue, não precisa de dor, não precisa de humilhação. Não é um reino. Não foi isso que o teu pai te prometeu? Um reino. Eu te dou todos os reinos e todas as glórias deste mundo, sem nenhuma dor, sem nenhum sangue. É só se dobrar e me adorar. Estou falando aqui de Jesus como homem. Amém, irmãos? Jesus como homem. Mas o Senhor Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E o que é que vai dizer o versículo de número 11? Volta lá para nós. Após esta pressão, por gentileza, é Mateus 4, verso 11. Então o diabo o deixou, e o que aconteceu? E eis que chegaram os anjos e o serviram. Se você suportar a pressão, o Senhor enviará os teus anjos para te servir. Não é preciso, não se deve aceitar as propostas do inferno, porque a pressão vai passar, e quando esta pressão passar, o anjo do Senhor virá e te servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A tentação de Jesus é o exemplo clássico de como devemos resistir às propostas do diabo e nos mantermos firmes no propósito que Deus tem para as nossas vidas. O maligno sempre terá uma proposta, mas Deus tem para você um propósito. Amém, irmãos? Deus tem para você um propósito. Eu não fui chamado, você não foi chamado, meu querido irmão e irmã, para vivermos as propostas. Nós fomos chamados para vivermos o propósito. O propósito, ele passa por aflições, ele passa por pressões. Por isso nós precisamos da resiliência. A resiliência, eu quero aqui outra vez citar para você, para que isso esteja dentro do teu coração. É a capacidade de lidar com momentos de pressão da vida, sem perder a essência, sua fé e confiança em Deus, crendo que a tempestade vai passar e que tudo estará dentro do propósito de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade, não olhe para o tamanho da pressão, não olhe para a sedução, que o diabo faz para que você possa se corromper ou para que você venha se corromper. Olhe para um Deus que te fortalece, que te sustenta. E eu encerro esta mensagem lendo um último versículo que todos nós conhecemos, Isaías capítulo 64, verso de número 4. Vamos ler juntos, todos nós? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém. Aplaude e glorifique o Senhor, bem alto, bem forte, bem bonito. Louvado seja Deus. Não troque a tua primogenitura, não troque a tua bênção por nada que o inimigo venha te oferecer, por mais precioso que te pareça aos olhos, por mais sedutor que te pareça ser, não cede às pressões, sede resiliente, permaneça, suporte a pressão, e quando ela passar, você vai continuar tendo a sua essência, o seu valor e a sua finalidade, a razão da sua existência. É o que nós colocamos aqui, que quando nós somos resilientes, nós
conseguimos manter a forma, né, a essência, o valor e também a utilidade. Deus quer te usar para coisas grandes, mas eu e você precisamos estar dentro do plano de Deus e do propósito de Deus. Coloque-se de pé no teu lugar. Eu gostaria que você abrisse o teu coração, falasse com Deus agora, né? Eu sei que existem pressões legítimas que talvez você esteja enfrentando hoje. Talvez você esteja enfrentando hoje, né? Pressões legítimas. Quem sabe, talvez, eu não estou aqui fazendo nenhuma afirmação, mas eu posso, de repente, estar falando com alguém que amanhã você tinha que dar uma resposta para alguém, de uma proposta que foi feita. Preste atenção naquilo que Deus falou com você. Maior é o teu Deus do que qualquer proposta do inferno. Amém? Saiba disso. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a Tua igreja neste dia, Senhor. Ó Deus, o Senhor que sonda e conhece cada um de nós, os Teus filhos, conhece, meu Deus, as nossas necessidades, conhece, meu Deus, a fragilidade, Senhor, do nosso ser, mas conhece também, Senhor, o nosso coração, o quanto nós o amamos, o quanto nós queremos servi-lo, meu Deus, com integridade, com fidelidade, com santidade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, fortaleça-nos com a força que vem de Ti, para que não venhamos a nos corromper, Senhor, mas, ao contrário disso, que possamos suportar as pressões, sabendo, ó Deus, que a tempestade vai passar, sabendo, ó Deus, que o mal vai passar, sabendo, ó Deus, que as dificuldades vão passar, ó Deus, e nós queremos permanecermos firmes no Senhor, sem perdermos, ó Deus, a nossa essência, sem perdermos, ó Deus, a nossa qualidade, e sem perdermos, ó Deus, a utilidade que temos para Ti dentro do Teu reino, porquanto somos o sal desta terra e a luz deste mundo. Mas eu clamo a Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe provar, Senhor, acima daquilo que nós podemos suportar. Senhor, não permita a este Teu filho, a esta Tua filha, nenhuma luta, nenhuma prova, meu Deus, além daquilo que ele pode realmente suportar. Ó, meu Deus, para que nós não venhamos a sair dos Teus propósitos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra os céus, ó Deus, em favor do Teu povo. Abra os céus, ó Deus, em favor da Tua igreja. E sustenta-nos, ó Deus, e fortaleça-nos, Senhor, com a fortaleza que vem de Ti, com a força que vem de Ti. E que esta noite, meu Deus, e que esta palavra, Senhor, tenha sido mais um tijolinho, Senhor, na construção das nossas vidas, até que estejamos acabados e cheguemos prontos na Tua glória. É a nossa oração, Senhor, e a nossa gratidão a Ti, em o nome de Jesus. Digam amém. Amém, igreja? Que o teu dia de amanhã seja melhor do que hoje, e será, em nome de Jesus.